Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu para mais um episódio da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. O episódio retorna nos mostrando uma conversa dias antes, Miwa já planejando o que faria no intercâmbio e foi perguntar para Mai sobre a Maki. O que já é um péssimo plano. Se a ideia era impressionar, ela deveria buscar enfrentar alguém reconhecidamente forte. Mas até aí, tudo bem. A Mai, como uma boa irmã, disse pra Miwa que a Maki não era nada, não passava de uma feiticeira de nível 4 e assim seria pela vida inteira. O que a Mai gosta da Maki não está escrito. Ela convenceu uma suposta amiga que a Maki não era um problema, sabendo que a irmã era um problema. Ou seja, ela fez de propósito pra irmã ter uma vitória fácil. Só não vê quem não quer. E a Miwa não só acredita no que a Mai diz como fica aliviada, então, ela tinha o plano de enfrentar a Maki, a suposta mais fraca no lado de Tóquio e assim mostrar toda a sua habilidade. O que não faz sentido, se a Maki fosse uma nível 4 realmente, a Miwa estaria batendo em uma árvore. Muito bom, mas árvores não revidam. A melhor parte é que a Miwa nem percebeu a trairagem da Mai e nem vai levar para o coração. Conhecida como trouxa, mas bem, durante a luta ela sente na pele o quão forte a Maki é e nos dá uma pista da força dela ao dizer que a Maki poderia derrotar um espírito de nível 2 facilmente. Ou seja, a Maki é no mínimo uma nível 2, o que já é mais forte que o Panda. Perceba que o Panda ao imaginar a Maki no nível 4, não passava de uma inveja não assumida. Fora que, a Miwa, coitada também, né? Claramente ela não nasceu para esse trabalho. Vai ganhar muito mais se abrir um canal no YouTube indo limpar as energias ruins na casa do povo, saca? Isso daria uma grana, mas bem, a luta segue com a Maki descendo o braço da Miwa e a derrubando em um rio raso. Ser jogada morro abaixo não foi legal, mas a Miwa conseguiu o que queria, e isso é distância. Ganhando um espaço livre e com tempo para agir, Miwa lançou o feitiço, novo estilo da sombra, domínio simples. Mesmo feitiço que ela usou contra o Itadori. O domínio simples cria um espaço de 2,21 m que circula a usuária. Qualquer coisa que entre nesse limite é automaticamente atacado. Esse ataque é de reflexo e o usuário não controla. Não importa o que entre, o invasor será atacado. Miwa reforça o feitiço ao usar energia para acelerar o saque de sua espada, sendo esse o momento de maior poder da técnica, o primeiro golpe logo depois do saque. Dito isso, é um feitiço que precisa de algumas regras a cumprir. O feitiço é desativado assim que a Miwa retira um dos pés do chão, enquanto mantiver a postura, o domínio se manterá ativo e, além disso, para aproveitar o potencial máximo da técnica, ela precisa embainhar a espada para um novo golpe. Mantendo essas duas coisas, a técnica é um sucesso. Dito isso, o novo estilo da sombra é a prova que feitiços podem ser criados e não dependem só da genética. Mas a autora não quis trabalhar a ideia. Eu gostaria muito de ver o Itadori durante a história desenvolver um estilo de luta, usando talvez Shikigamis e outros feitiços como o domínio simples. E, por que não, talvez até criando algo. Mas, eu sei em que pé o mangá está. Isso não passa de um sonho impossível. Mas bem, voltando para a batalha no rio, a Maki nota as segundas intenções da Miwa. Ela não sente a energia amaldiçoada, porém, é uma especialista em armas. A parada da Maki ser uma especialista é muito foda. Como ela entende sobre, não vou dizer todas, mas quase todas as armas e estilos de luta. Ela consegue ler o que o inimigo busca baseado na arma e postura que ele toma. A Maki, muito provavelmente, é a pessoa que mais pensa entre o pessoal da escola de Tóquio. E por causa disso, ela consegue adivinhar que a Miwa busca derrubar sua arma. A precisão da adivinhação me assusta, mas faz parte do exagero. Agora, vale dizer que a Maki quebrando a arma é foda. Mas, ela não está simplesmente jogando uma arma no lixo. Ou basta trocar o bastão. Jujutsu Kaisen sofre um pouco de Naruto, né? Lá, também não era explicado como se fazia talismãs e armas. Até hoje, não sei como a espada dos Abusa se regenerava ao absorver sangue, ou como a arma do Madara refletia ninjutsu. Como eram feitos os papéis bomba? Levava pólvora? Como em um mundo daqueles onde uma espada absorve sangue para se regenerar, não existia toda uma classe de ferreiros e ferreiras que produzissem armas ninjas como as espadas dos 7 espadachins da névoa. Enfim, voltando, Maki quebra sua arma no meio, lança a parte inferior na Miwa que se defende tranquilamente, até se assustar com uma kunai que a impediu de embainhar sua espada. Na hora ela entendeu, além de conseguir ver, a Maki usou o cabo e a kunai como cobertura para desarmar e avançar contra ela. A Miwa foi pega, ela não conseguiu se recuperar e a Maki com a velocidade das deusas, entrou no domínio simples. Como a Miwa não estava em posição, ela só conseguiu bloquear a Maki. Mas ela não perdeu as esperanças. Na cabeça dela era só dar uns passos para trás e ativar o feitiço de novo. Foi quando a Maki mostrou que os planos da Miwa são ruins desde o nascimento, a Maki faz força e consegue mover a Miwa fazendo o feitiço ser desativado. Essa parte, é bom dizer, a mais pura cagada. A verdade é que a Maki recebe bastante ajuda nesse episódio. Dito isso, assim que o domínio vai de arrasta, a Maki aplica um golpe de derrubada e joga a Miwa no chão. A Miwa pensou, é isso, ganhei.
Foi quando ela percebeu que estava perdendo alguma coisa. Então vemos que foi a Maki que ensinou a Mai a ser do movimento. A mina passou a mão na espada da Miwa, sem maldade. E com isso, não existe o porquê continuar. Então o cenário muda para uma sala onde os responsáveis pelo evento estão assistindo tudo. Uma moça de cabelo azul bem clarinho e longo, com um penteado diferenciado. Ela faz uma trança e joga na frente do olho esquerdo. Um estilo completamente maluco, mas tudo bem. Essa moça se chama Mei Mei e fará grandes coisas. Mas, no momento, ela está questionando por que a Maki ainda não foi promovida. E o Satoru comenta que a família Zenin se intromete demais, pessoal bem que poderia fazer um favor e sumir, mas não querem, fazer o quê? A Mei Mei é alguém que ama dinheiro e não esconde isso de ninguém, então ela comenta como não entende esse tipo de restrição que não se baseia em dinheiro. Mas isso serve para o Satoru que muda de assunto, ele está curioso sobre como sempre que as imagens se aproximam do lugar onde o Itadori está, elas são sempre cortadas. A Mei Mei diz que é difícil controlar os animais e que também é cansativo compartilhar as imagens. E para quem não percebeu, ela está compartilhando a visão dos corvos. Aí, vou ter que perguntar, não seria mais fácil ter colocado câmeras com antecedência? Enfim, de volta à sala, o Satoru deu uma de maluco e perguntou para Mei Mei na frente de todo mundo. De qual lado você está? Ter o poder que o Satoru tem, facilita muito as coisas, né? Uma pergunta dessa só pode vir de alguém com poder para não morrer no segundo seguinte. E a Mei Mei também não brinca, forte o suficiente para não se fazer de humilde na frente do Satoru. Mei Mei sem problema nenhum diz que está no lado do dinheiro. E ainda diz mais, se algo não pode ser trocado por dinheiro, não tem valor. Como pode ela não ter um canal no YouTube, né? Jujutsu Kaisen é muito mentiroso, injogável. Bom, Satoru brinca, mas não está realmente preocupado, ele acredita que o Itadori pode lidar com qualquer coisa que tenham arrumado. O Satoru deixou o clima horroroso na sala, mas o panda apareceu para salvar o dia. Ele derrotou um espírito e fez um papel na parede queimar em vermelho. Nessa, Ijishi entrou em cena e fez uma explicação sobre, para resumir, cada talismã na parede possui uma cópia presa em um espírito, os talismãs queimam quando o espírito vai de caixa. Também são capazes de ler a energia usada e assim identificar quem os eliminou. Quando é que outro talismã queima em azul e Tóquio em vermelho? Ijishi também explica que por causa da Maki, quando os espíritos são derrotados por energia sem registros, os talismãs queimam em vermelho. Inclusive, realmente, né? A energia vermelha que o Itadori usa no reformatório, juntando com o esquema dos talismãs. As energias, provavelmente, deveriam ter cores diferentes para cada usuário. Só de imaginar o trabalho, consigo entender o porquê não seguiu em frente. Bom, depois da explicação, voltamos para a competição e dessa vez, temos Nobara vs Mia. Uma batalha predestinada entre bruxas. A Nobara está sofrendo um pouco porque a Mia pode voar e apesar dela conseguir disparar pregos, não está sendo fácil. Acabei de pensar em algo, não sei se já pensei e comentei isso antes, mas, porque a Nobara não usa uma pistola de pregos, né? Não posso ser um personagem de mangá, iria quebrar a brincadeira. Bom, a luta segue e depois de tomar um golpe de vento, a Nobara perde a visão da Mia. Foi por pouco tempo, mas foi o suficiente. De repente a vassoura aparece bem atrás da Nobara. Momento em que uma galera deve ter pensado, 1000 anos de dor. Mas não hoje, a vassoura deu com tudo na cara da Nobara. E achando pouco, a Mia começou uma palestra sobre como uma mulher feiticeira deve ser. Forte e fofa, não adianta ser só um, tem que ser os dois e mesmo assim, ela confessa que as mulheres não são respeitadas. É engraçado que ela basicamente está dizendo, não importa o que vamos fazer, por sermos mulheres, sempre vai ter alguém para criticar. E ao mesmo tempo ela segue isso, ou seja, ela quer ser uma feiticeira perfeita, fofa e forte, mesmo sabendo que ainda assim, ela não vai ser vista como uma igual por feiticeiros. Essa Mia é louca, a garota é red pilada, insuportável, alguém manda ela de volta pra escolinha, faz o favor. Dito isso, o clã Zenin pode arder em chamas. Se concordamos com isso, está tudo bem. Um clã horroroso e não é à toa que murcha a cada dia. O clã Gojo é um exemplo, anos e anos seguindo regras ultrapassadas ao ponto de hoje só existir um Gojo. Zenin e o clã Kamo estão indo no mesmo caminho. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Bom, depois de ouvir da Mia o que é ser uma feiticeira, além de ouvir um pouco sobre como o clã Zenin é um lixo e trata mal os membros mulheres e, pior ainda para quem é mulher e não tem poder. Tudo isso para dizer que tratar bem o Itadori é errado. A Nobara rebate dizendo que o sofrimento de alguém não dá o direito de tratar os outros mal. Fora que a Maki teve a mesma criação e não é insuportável como a Mai. Nobara segue moendo os argumentos da Mia e pergunta pra ela, tu vive só pra trabalhar, caralho. O que me iluminou a mente. Como não percebi isso antes? Nobara é comunista, usa um martelo e é injustiçada do início ao fim. Sempre esteve lá, nós que não queríamos ver. Depois de insinuar que a vida é muito mais que só trabalho.
Logo em seguida a Nobara lança o feitiço grampo e explode todos os pregos que ela vinha jogando de forma aleatória. As explosões causam uma confusão e a Mia até se perde no personagem. No lugar de voar para cima, ela vai para baixo. Isso dá uma abertura e a Nobara usa um prego preso em uma árvore de apoio e se joga na Mia, o suficiente para arrancar um fiapo da vassoura. Como comunista, ela não é de pegar mais do que precisa. Nobara pousa e saca um boneco de palha, usando ressonância, ela faz a vassoura parar de funcionar. Confesso que gostaria de entender o que a Nobara fez, mas é o que tem para hoje. E temos o seguinte, a Mia teve pane no motor e precisou fazer um pouso de emergência, essa é a brecha que a Nobara queria. Mas ela não pode usar o seu martelo, ou então a Mia vai conhecer a sua criadora. Sabendo que uma situação dessas poderia acontecer, a Nobara me saca o martelo biônico. Esse é bem estileira, tem até um anel dourado no meio. Deve ser caro, o que reforça a minha visão, com um martelo retirado do rabo, na cor vermelha, para reforçar o seu alinhamento orgânico, Nobara sofre mais uma injustiça. Veja como o capitalismo destrói sonhos. Enquanto ela está macetando a Mia, só martelada na cara, claramente por vingança. Do nada, uma bala acerta o rosto da Nobara. De forma covarde, a Mai atirou na Nobara. De um lugar seguro e sem se sujar. Parece até a vida real. Infelizmente, a vitória foi roubada da camarada Nobara. Mas, a vida é justa e não deixou a Mai sair limpo da brincadeira, já que a Maki achou a irmã. E como deveria ser, as irmãs caem na porrada. E durante a luta, a Mai praticamente confessa que mandou a amiga para o cheiro do queijo. Ela admite que a Maki tem um talento que ela não tem. Pelo ponto de vista da Mai, podemos ver como foi viver no clã Zenin. Não foi muito, mas foi o suficiente para saber que é um clã de gente merda. Elas foram tratadas como merda desde criança por não possuírem poder, a Mai sempre teve pouca energia enquanto a Maki nem podia ver espíritos. Ainda assim, as irmãs eram bem unidas. A união acabou no dia que a Maki desafiou o clã. Cansada de ser uma serva, Maki anunciou que deixaria o clã, mas avisou que voltaria e assumiria a posição de líder. O líder do clã achou graça, ele é bem babaca. Nem te conto o quanto. E para mostrar isso, ele disse que iria criar desafios à altura da posição, para ela e para a Mai. Que basicamente tomou sem ter culpa de nada. O problema da Mai é que ela aceita ser tratada como lixo pela família e passou a odiar a irmã por não aceitar isso, ou era para ser. Então voltamos para a luta onde a Mai está dando a vida para acertar a Maki. Mas o revólver cansado de 6 tiros não está dando conta. Eu até iria perguntar por que a Mai não usa uma pistola ou uma metralhadora, mas o roteiro não permitiria, não é mesmo? Assim sendo, a Maki espera o momento certo, logo quando a Mai faz o seu 6º tiro, Maki avança, em uma tentativa de impedir que a irmã recarregue seu revólver. E blau, surpreendendo a Maki, Mai faz um 7º disparo, uma bala que deixa um rastro de energia amaldiçoada enquanto voa na direção da testa da Maki. Revelando que a Mai sempre escondeu coisas da Maki e isso vale pra tudo, desde namoradinhos até o seu feitiço. Aqui entra o Tahimi para explicar por que a Mai usa um revólver de 6 balas e o feitiço da Mai. O feitiço dela é bem poderoso, porém, é extremamente enfraquecido por sua baixa quantidade de energia. O feitiço é um feitiço de construção, ela é capaz de converter energia em matéria e o principal é que o objeto criado passa a existir. Imagine se ela não tivesse essa restrição de energia, o que ela poderia fazer. Por causa das restrições de energia, ela só pode usar o feitiço uma vez no dia. Um feitiço mobile, e bom, ela iria vencer, mas como a Nobara foi roubada, ela também foi. O exagero das animações entra em cena e a Maki consegue agarrar com a mão uma bala a centímetros de sua testa. Essa cena da Maki, simplesmente não faz sentido. E digo mais, um detalhe interessante é a lâmina da espada distorcendo por causa da fumaça da bala. Lembrando que pode ser só um erro da animação. Bom, apesar de ter sua jogada final inutilizada de forma ridícula. Mai não desistiu e partiu para a batalha corpo a corpo. Enquanto ela avança, Mai revela que a Maki possui uma restrição que a impede de usar energia amaldiçoada e em troca lhe deu uma força física sobre-humana. Vibes Mekamaru, mas o clã nunca valoriza isso. O que resultou na Maki pegando o beco. Mas bem, as investidas da Mai não deram em nada e a luta terminou como era esperado, com uma vitória da Maki. Ainda assim, a Mai expressou a raiva que sente da irmã que decidiu sair do clã a obrigando a sair também. Mai revela que não aguenta mais isso e que gostaria de ter ficado no clã como uma serva. Ela revela que odeia a Maki porque ela não quis ficar ao seu lado e pergunta o porquê ela fez isso, qual era o problema de ficar no fundo do poço ao seu lado. Mostrando que ela sabe que ser uma serva no clã Zenin não é vida. A Maki respondeu de forma simples e curta. Se continuasse vivendo no clã, ela acabaria se odiando. Ela também pediu desculpas para Mai, que até hoje se lembra de uma promessa que a Maki fez quando eram crianças, a promessa de nunca deixar ela para trás. Aí, posso estar completamente maluco, mas o que entendi disso é o seguinte. A Mai não odeia a Maki por ter ido embora, apesar de não gostar, ela também não odeia a vida de feiticeira.
O que ela realmente odeia é que quando a Maki decidiu sair do clã, ela fez isso sozinha. O que a Mai queria era que nesse momento, a Maki tivesse levado ela, como a Maki tinha prometido anos atrás que nunca, jamais iria deixar a irmã para trás. E com isso, termino aqui o episódio 17 da primeira temporada da animação de Jujutsu Kaisen, que se chama Batalha Intercâmbio com a Escola Irmã de Kyoto. Batalha de Grupo 3.